O escritório da esposa de Alexandre de Moraes acaba de sofrer mais uma grande derrota dentro do seu misterioso contrato com Daniel Vorcaro e o Banco Master, e dessa vez a derrota foi imposta, ironicamente, pelo ministro Dias Toffoli, colega de corte de Moraes. Bom, deixa eu tentar explicar essa história da forma mais resumida possível. Lembra do contrato de 3,6 milhões de reais por mês que o escritório de Viviane, a esposa de Moraes, tinha com o Banco Master? Pois é, esse contrato previa uma atuação estratégica, consultiva e contenciosa do escritório perante o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, órgãos do Executivo e também o Legislativo. O problema é que, como já foi revelado recentemente pela imprensa, a maioria dessas instituições já se manifestaram negando a existência de registro de atuação de Viviane em suas respectivas dependências durante o período de vigência desse contrato, que foi assinado em janeiro de 2024. No fim das contas, a única ação onde o escritório da família Moraes efetivamente havia atuado dentro desse contrato foi uma queixa-crime apresentada em outubro de 2024 contra Vladimir Joelsas Timmermann, fundador da Oeste Capital. Vladimir havia denunciado ao Ministério Público Federal em 2023 possíveis fraudes que envolvem Nelson Tanure e o Banco Master no contexto da Gafisa, da qual Vladimir também era acionista. Como eu mostrei em um vídeo no início da semana passada, o escritório de Viviane e o Banco Master perderam essa ação. O fim definitivo desse processo foi em dezembro de 2025, com o julgamento dos embargos. Levando-se em conta todos os fatos, foi uma derrota milionária. Afinal, essa havia sido a única atuação dentro de um contrato de 129 milhões de reais. Só que apenas 2 dias depois de eu ter feito aquele vídeo, saiu na imprensa a notícia de que o escritório de advocacia da família Moraes estava defendendo o Banco Master em um outro processo, que havia sido enviado ao ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, por conta de uma possível relação com o caso Master, que está sob sua relatoria. O processo em questão, segundo as matérias que relataram o caso, é contra o empresário Nelson Tanure, acusado da prática de insider trading em operações da Gafisa. Apesar de ter os mesmos personagens da outra ação onde o escritório de Viviane havia defendido o Master, eu até brinquei em um programa que eu participei logo que essa notícia havia saído, que seria uma nova forma de justificar o valor do contrato, que até então, como eu falei anteriormente, só havia resultado em uma ação. De qualquer forma, o Master consta nesse processo que caiu nas mãos de Toffoli como um dos interessados na ação. E os nomes de Viviane Barsi e de 2 dos seus filhos, Giuliana e Alexandre, aquele da história do aeroporto de Roma, estão entre os advogados listados. Um fato curioso em toda essa história é que foi o próprio empresário Nelson Tanure, o investigado, que pediu que o caso fosse julgado no STF, alegando relação direta com o escândalo envolvendo Daniel Vorcaro. Pois é, por que será que um grande empresário envolvido em um grande escândalo prefere ser julgado pela Suprema Corte do que pela Justiça Comum, não é mesmo? Só que uma grande reviravolta acabou acontecendo nessa semana. Eu não consegui encontrar informações mais aprofundadas sobre o processo em si, porque ele está sob sigilo de justiça. Mas as descrições feitas pelos veículos de imprensa que noticiaram o acontecimento batem exatamente com a descrição do processo em que Viviane e seus filhos estão atuando. Portanto, ao que tudo indica, trata-se exatamente do mesmo processo. Que reviravolta foi essa? Bom, o ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, decidiu devolver a denúncia contra Nelson Tanure à Justiça Federal de São Paulo, alegando que não vê relação com o caso Master. Essa decisão foi muito surpreendente, pois o próprio Toffoli já havia dado sinais anteriormente de que queria ter esse caso em mãos e de que essa relação com o caso Master existia. Diante disso, fica a pergunta: por que Dias Toffoli tirou de suas próprias mãos o poder de decisão sobre esse caso específico, se ele fez questão de concentrar todo o resto, mesmo sabendo que ele próprio está envolvido no escândalo? Agora, o fato mais curioso por trás dessa decisão é justamente o que deu o título a esse vídeo. A decisão de Toffoli representa uma grande derrota para o escritório da família Moraes. Por que eu digo isso? Muito simples. O próprio escritório de advocacia se apresenta como especialista em tribunais superiores, mesmo sabendo que não existe uma especialização assim no meio acadêmico. Agora eles até descrevem essa especialidade como uma forte atuação nacional, mas isso não deixa de ser apenas mais uma forma de dizer a mesma coisa. Qualquer cidadão, sabendo da inexistência de uma especialização assim, é capaz de perceber que a única forma de se tornar um especialista em tribunais superiores no Brasil é tendo relações políticas e pessoais com os integrantes dessas cortes. No caso de Viviane, essa relação é mais do que óbvia.
Com o processo voltando à Justiça Federal de São Paulo, o escritório da família perde pelo menos metade do seu talento jurídico para defender o seu cliente. Aliás, pelo valor do contrato, talvez o único interesse do cliente fosse justamente nesse talento jurídico, se é que você me entende. Bom, eu ainda tenho mais uma notícia surpreendente para comentar nesse vídeo, mas antes eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. 107 anos de história. Como eu sempre digo, confiança e credibilidade não se constroem do dia para a noite. Confiança e credibilidade exigem um compromisso diário de escolhas corretas e a Gazeta do Povo é um grande exemplo disso. Com uma história que começa em 1919, a Gazeta mostra que é possível um jornal se manter firme nos seus princípios. Enquanto tantos por aí entregam suas opiniões travestidas de notícias aos leitores, entregam militância política disfarçada de imparcialidade e se curvam aos poderosos por interesses financeiros, a Gazeta não abre mão do seu compromisso com a verdade. Ao longo de décadas, esse jornal seguiu denunciando esquemas de corrupção, enfrentando poderosos e trazendo a verdade aos seus leitores, mesmo que, em muitas vezes, essa verdade não fosse nem um pouco agradável. E a melhor parte dessa história é que a Gazeta do Povo está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é você. Por apenas R$1 por mês durante os 6 primeiros meses, você garante acesso a todo o conteúdo exclusivo do melhor jornal do Brasil. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês durante os 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Eu vou repetir. gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está aqui ao lado. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e garanta o seu acesso à verdadeira informação. Bom, como eu falei anteriormente, eu ainda tenho outra notícia surpreendente para comentar. Deputados governistas pedem à Procuradoria-Geral da República para afastar Toffoli do caso Master. O pedido não partiu de deputados petistas. Os autores foram 3 do PSOL e 1 da Rede. Mas não deixa de ser surpreendente, porque até então somente a oposição havia apresentado solicitações oficiais. Vale lembrar que essa semana já começou pegando fogo em Brasília por conta do vazamento de uma fofoca de assessores próximos a Lula sobre a irritação dele com Dias Toffoli. Em contrapartida, os parlamentares petistas desde o início se opuseram à instauração de uma CPMI para investigar o caso Master, mostrando mais uma vez um desejo de proteger os envolvidos no escândalo. A grande pergunta que fica é: qual é o interesse dessa turma agora em bater de frente com Dias Toffoli? Interesse em apurar os fatos e punir os verdadeiros culpados? Esse pessoal nunca teve, tanto nesse quanto em qualquer outro escândalo. A preocupação, então, é eleitoral? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.